Quero compartilhar com você aqui hoje um pouquinho, a gente tem feito isso, alguns flashes sobre a história de alguns personagens lá do Antigo Testamento. Hoje quero falar com vocês sobre um pouquinho da história de Jacó barra Israel, né? Mas queria ver com você, assim, como que é interessante, o que a tecnologia nos proporciona. Coisa muito boa, a gente está podendo ter essa interação aqui por causa da tecnologia. Mas ela também pode nos julgar em um local que não é tão interessante, que é o mundo do faz de conta. É o mundo que a gente cria, o mundo que a gente bola. É o mundo onde a gente é o autor do enredo. O mundo onde a gente define o nosso enredo e o fim da história. É um mundo onde não tem perdas significativas. Onde eu posso deletar e fingir que não aconteceu e começar de novo. Isso tem feito com que muitas pessoas se sintam senhores, senhoras de sua própria vida, de seu próprio destino. Quando a gente vê que na vida real as coisas não são assim, né? O mundo real, as coisas são bem diferentes, as coisas não são do jeito que a gente quer, da maneira como a gente imaginou que seria. No mundo real, a situação é um pouquinho diferente, para não dizer muito diferente. Então eu quero compartilhar com você um pouquinho da história de Jacó. Jacó foi um camarada que chegou a um ponto da sua vida que entregou totalmente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus, né? O Senhor Jesus Cristo, já ali achamos ele em várias partes do livro do Gênesis, mas ele submeteu o senhorio da sua vida ao Deus verdadeiro, ao Deus criador de todas as coisas. Falei um pouquinho da história de Jacó quando falei na vida de Isaac, na vida de Rebeca e na vida de Esaú, que eram os membros da sua família. Então, Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão e saiu fugido da sua casa, saiu fugido da sua terra por orientação da sua mãe para ir lá na casa do tio dele, na terra do tio dele. E a história é muito interessante. Você acha a história de Jacó lá no livro de Gênesis, do capítulo 25 até o capítulo 50, você vê a história de Jacó, né? É interrompido aí um pouquinho um capítulo com a história de Judá, depois alguns capítulos com a história de José, e termina o capítulo 50 de Gênesis com Jacó abençoando os seus filhos, os seus 12 filhos. Então, olha só, quando ele estava saindo de casa, fugindo do seu irmão Esaú, ele saiu, imagino eu, com um suprimento, com meio de transporte. E é só uma elucubração mesmo, que o seu irmão Esaú, não podendo lhe tirar a vida, tirou tudo o que tinha. E Jacó disse que quando saiu, ele só tinha um bordão e mais nada. Lá no capítulo 28, quero ler para você o que aconteceu. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que você está deitado, darei a você e à sua descendência. E a sua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for, e lhe farei tornar esta terra, porque não lhe deixarei até que haja cumprido o que tenho falado com você. Essa experiência de Jacó foi quando ele dormiu e sonhou que tinha uma escada que ligava o céu e a terra, e por ela desciam e subiam anjos. É muito interessante o capítulo 28 de Gênesis. Sugiro a você uma leitura e uma reflexão dessa importância dessa conexão terra-céu, céu-terra. Pronto, aí ele empreende uma viagem, chega lá, encontra com a sua prima Raquel, e durante 20 anos, mais de 20 anos, viveu lá na distante terra dos parentes da sua mãe. Depois desse período, Jacó decide voltar à sua terra. Agora já não mais um homem sozinho e sem nada. Era um homem bem abastado, rico, com uma numerosa família, muitos empregados, muitas posses, muitos bens. Mas não obstante esse poderio adquirido nos anos recentes, o seu retorno à terra natal estava envolvido por um grande temor com relação ao seu irmão. Como seria recebido por Esaú?
Aliás, ele havia traído Esaú há mais de 20 anos. Como que ele iria se reencontrar? Como seria esse reencontro? A viagem foi realmente longa e cansativa. Chegando lá à terra onde ele havia saído, de onde ele havia saído anos antes, tratou de programar, de idealizar, de prospectar o encontro com seu irmão. O que ele fez? Enviou presentes adiante dele com a intenção de, na cabeça dele, abrandar a ira de Esaú. E nesse momento de grande tensão, aí eu queria me deter no capítulo 32, não vou ler todo o capítulo, vou só citar alguns versículos, mas no capítulo 32 de Gênesis, a gente percebe que as atitudes de Jacó revelam para nós que Deus, nesse ponto da sua vida, já havia se tornado tudo para ele. Se você voltar um pouquinho os capítulos de Gênesis, vai ver como Deus fez com que ele prosperasse na terra onde o seu sogro queria fazer com ele o que ele havia feito com seu irmão. Muito interessante a forma como Deus trata com Jacó nesse tempo na terra lá de Labão. Quando Deus, de fato, se torna tudo para nós, o nosso encontro com ele, a nossa vida com ele, se assemelha ao encontro que Jacó teve com ele, aqui descrito no capítulo 32 de Gênesis. Quero listar para você aqui, rapidamente, 6 pontos, apenas pontuar mesmo o que percebo nessa vida de Jacó, que me convence que Deus, nesse ponto da sua vida, e a partir de então, se tornou tudo na vida de Jacó. Primeiro, se Deus é tudo, as suas promessas não são apagadas da memória. Capítulo 32 de Gênesis, versículos 9 e 12. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Versículo 12. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó lembrou o Senhor da promessa que ele havia feito para ele, Jacó, naquela visão, naquele sonho lá da escada, lá no capítulo 28. Não sei se você conhece as promessas de Deus para a sua vida. Não sei se você sabe das promessas de Deus contidas na Bíblia para os seus filhos. Mas se Deus de fato é tudo para você, você pode lembrar, não que ele se esqueça, mas ele gosta que a gente faça isso, que ele se lembre, que ele seja lembrado por você das promessas que você encontra na palavra de Deus para os seus filhos, e você, como filho dele, pode lançar mão dessas promessas. Ou de experiências bem pessoais. Aqui está dizendo que Deus foi quem falou para Jacó voltar para a terra dele. Não foi uma iniciativa meramente pessoal. Então, primeiro, se Deus é tudo, as promessas dele não são apagadas da memória. Segundo, se Deus é tudo, todo sucesso, toda prosperidade, todo avanço devem ser acreditados a ele. Olha que está no versículo 10 do capítulo 32 de Gênesis. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora são 2 bandos. Não apenas as promessas foram lembradas por Jacó. Sua condição de viajante peregrino, desprovido de qualquer bem desta terra, foi muito bem colocada diante do Senhor. Quando prosseguimos na leitura do Velho Testamento, passamos por Êxodo, Levítico, Números, vemos o que aconteceu com esse povo, como que eles foram tratados no Egito por 400 anos, na saída, travessia no deserto. Deuteronômio é a repetição, o resumão do que aconteceu em Êxodo, Levítico e Números. E está escrito no livro de Deuteronômio: quando vocês entrarem na terra que eu estou dando para vocês possuírem, terra que mana leite e mel, e que vocês prosperarem, conquistar as cidades, não batam no peito e digam, pela força do nosso braço é que nós conquistamos isso, porque é o Senhor Deus que está indo adiante de vocês, é o Senhor Deus que está fazendo vocês prosperar. Se Deus
de fato é tudo na minha vida, se Deus de fato é tudo na sua vida, todo sucesso deve ser acreditado a Ele. Terceiro, se Deus é tudo, segurança completa existe somente sob sua proteção. Versículo 11 está dizendo: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. O medo de ser tratado por irmão dele com violência, o medo porque não sabia o que Deus já havia trabalhado no coração de seu irmão, e ele então apela para a verdadeira segurança, para a única segurança que é inabalável. Uma lidinha no livro do Salmo, Salmo 46, por exemplo, Salmo 121, Salmo 124, Salmo 91, nos mostra isso. Segurança completa, plena, existe somente sob sua proteção. E se Deus é tudo na vida, sabemos disso. E nos apropriamos disso. E lançamos mão disso. E desfrutamos disso. Quarto, se Deus é tudo, todas as coisas na vida se tornam secundárias diante dele. Versículos 22 e 23 do capítulo 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó esteve sozinho diante do Senhor no momento de maior temor em toda a sua existência. Tudo foi colocado em segundo plano: família, status, poder e bens. Com diferente de tantos outros, né? Que buscam refúgio em abrigos derrubáveis. Tudo que Jacó tinha, ele passou à frente e ficou sozinho com Deus. Uma noite inteira, numa batalha com Deus, aspas, batalha, numa luta em oração com Deus. Quinto, se Deus é tudo, ele se torna o centro de tudo. Versículos 24 e versículo 26. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Jacó dedicou tudo ao Senhor. Tempo, força, atenção, desejo, nada mais importava para Jacó a não ser estar agarrado em Deus. Algo um pouquinho semelhante a gente pode ver no livro de Ruth, quando Noemi insta com Ruth para que ela não vá com ela, para que ela fique na sua terra. Ruth fala aquela frase que para quem é leitor da Bíblia vai se lembrar: não me peça para ficar, porque onde você for, eu irei. Onde você repousar, repousarei eu. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. E que outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Algo que a gente pode ver aqui na história de Jacó com Deus. Eu não vou deixá-lo ir se o Senhor não me abençoar. E sexto, se Deus é tudo, a história é profundamente transformada. Versículo 25 está dizendo: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Jacó saiu daquele encontro marcado para o resto da sua vida. A Bíblia diz que nunca mais ele andou do mesmo jeito, ele saiu mancando dali. Nunca mais ele viveu do mesmo jeito, nunca mais ele dirigiu a família e os negócios do mesmo jeito, até o seu nome foi mudado, nunca mais foi Jacó. Daquela noite em diante, ele passou a ser chamado de Israel, um príncipe que prevalece com Deus. Que encontro! Que encontro! Não sei se você já teve um encontro desse com Deus, não sei se você já teve um encontro dessa natureza com Jesus Cristo, de maneira que se torne tudo em sua vida. Aí já não é mais o mundo do faz de conta, já é o mundo da realidade. Se Deus é tudo na sua vida, ele precisa ser tudo em tudo, não apenas em algumas áreas ou em alguns momentos. Tudo precisa ficar em segundo plano na minha relação com ele. Não é colocar um postezinho
um postzinho no Instagram, em qualquer rede social, falando de Jesus, colocando a figura de Jesus e dizendo que ele me ama. A questão é a sua relação com ele, o que vai de você para ele. Dê uma olhadinha na história de Jacó e Israel. Capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 de Gênesis. Depois você pula para o capítulo 50. Que coisa especial. Que o Senhor Jesus seja tudo na sua vida. Que você entregue a direção da sua vida a Ele. Em nome de Jesus, faça isso. Dependa dEle. Peça para Ele ser o Senhor da sua vida. Nós vamos cantar uma canção mais com Rafael, que canta pra caramba, né, Rafael? Graças a Deus. E depois nós vamos orar encerrando essa live. Queria agradecer você que esteve conosco. Agradecer a bênção dos irmãos aqui com a música, sempre preciosa. Muito bom ter música ao vivo. Agradecer a vida de Daniel, de Gustavo, de Luciana, de Matheus Emídio. Mas nós estamos sentindo a falta do Matheus Feroli, que tem nos ajudado bastante nesse tempo, né? Matheus está no hospital, vai ter que passar por uma cirurgia de hérnia. Você lembra de orar por ele? Matheus está acompanhando a gente, nós estamos em oração por você, viu, Matheus? Vamos fazer uma oração, nós vamos encerrar. Os nossos cultos JA estão sendo no mês de agosto, às quintas-feiras, às 20 horas, aqui na Oitava. Você entra no site da Oitava ou entre em contato conosco aí, mas entra no site lá, pode fazer a sua inscrição. Nós temos um limite de pessoas que podem participar. Quinta-feira foi tão gostoso, muito bom mesmo. Estamos junto com os jovens casados, mas é aberto para toda a igreja que quiser participar. Você que é JA, quinta-feira, 20 horas, estaremos juntos. Uma oração final, e queria sugerir que você refletisse essa semana na história de Jacó, que virou Israel. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela história que lemos, que ouvimos, e de novo, né, para muita gente ouvir de novo, e que o Senhor ministrou no nosso coração. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor se torne tudo para a nossa vida, Senhor. Venha sobre nós, venha sobre o seu povo. Abençoe Mateus nesse processo cirúrgico, intervenção cirúrgica, a qual ele vai ser submetido. Que o Senhor o abençoe para que seja algo extraordinário, espetacular. Nós oramos por ele nessa noite e queremos que a bênção do Senhor alcance cada um que esteve nessa live ou que vai poder acompanhar essa mensagem algum dia da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aquele abraço, até semana que vem, 18h30, estaremos no YouTube, tá bem? Internet deu um pouquinho de pau aqui, mas nós vamos insistir. Abraço.